O telefone vibrou contra a secretária de Mogno exatamente às 21h47, interrompendo a revisão de Aleandro Romano dos manifestos de embarque que legalmente não deveriam existir. Ele olhou para o ecrã, esperando que fosse um dos seus tenentes a reportar-se das docas. Em vez disso, um número desconhecido brilhava na escuridão do seu escritório privado. Alisandro não atendia chamadas desconhecidas. Esse era o protocolo. Instinto de sobrevivência aprimorado ao longo de 15 anos, construindo um império que se equilibrava na corda bamba entre negócios legítimos e as tradições familiares que seu avô trouxera de Polarmo. Ele deixou tocar uma vez, duas vezes. Então ouviu pelo alto-falante do telefone. Antes mesmo de aceitar a chamada, a voz de uma criança se fez ouvir. Pequena, aterrorizada, falando italiano rápido entre soluços. Per favore, per favore. Socorro, mamã. Estão a magoá-la. Estão a gritar e a mamã não me responde. A mão de Aleandro disparou para o telefone, deslizando para aceitar antes que a sua mente consciente tivesse processado a decisão. Scelto, quem é? Sofia. A menina soluçou e Alessandro ouviu algo a partir-se ao fundo, seguido pela voz áspera de um homem a gritar em italiano. A mamã guardou o teu número. Diz emergência. É uma emergência, eles estão a magoar a mamã. O nome atingiu-o como um golpe físico. Sofia, 5 anos, se a sua memória não o enganava, o que nunca acontecia quando se tratava de assuntos de família e obrigações. E se Sofia estava a ligar, isso significava que a mãe dela era Sofia Key. A sua voz permaneceu calma, controlada, mesmo quando a sua mão livre já estava a aceder às imagens de segurança da sua rede, os dedos voando pelo teclado. Dove disse, onde estás? Em casa, no apartamento. Os homens vieram e a mamã disse-me para me esconder no armário, mas consigo ouvir. A sua voz quebrou-se em novos soluços. Eles estão a partir coisas, gritou a mamã. Alessandro levantou-se e pegou no casaco da cadeira, a sua mente catalogando e descartando possibilidades à velocidade da luz. A família Key, a filha de Jeppe, a promessa que ele fizera no funeral de Juepe há 3 anos, parado na chuva enquanto Sofia, então com 2 anos, agarrava a mão da mãe, ambos vestidos de preto. Eu protejo o que é meu, Alessandro dissera a Lucia naquele dia, com a mão no caixão de Joseph. O teu pai era da família. Isso faz de ti família. Precisas de alguma coisa? Ela agradeceu-lhe educadamente, distante, e desapareceu para a sua vida tranquila em Queens. Ele manteve-se atento, discretamente, mãe solteira, com 2 empregos, criando a filha no modesto apartamento que Giuseppe lhe deixara. Limpa, cuidadosa, mantendo-se longe da vida que o pai dela outrora tocara como sócio legítimo da família Romano. Até esta noite. Sofia, escuti, ouve-me com muita atenção. Alessandro atravessou a porta do seu escritório, Ângelo já se levantando do seu posto do lado de fora, lendo a linguagem corporal do seu chefe com a precisão de uma década de serviço. Preciso que fiques muito quieta naquele armário. Podes fazer isso por mim? Sim. A sua respiração estava irregular, em pânico. Boa menina, estou a caminho. Vou entrar no meu carro e vou ajudar a tua mãe. Ele estalou os dedos para Angelo, murmurando, Canty Queens, e observando o seu chefe de segurança imediatamente pegar no telemóvel, já coordenando, mas preciso que fiques escondida e em silêncio. Podes descrever-me a aparência dos homens? Eu não sei. Só os ouvi. Eles falam italiano, mas não como o nono Jeppe. Siciliano diferente, completou a mente de Alessandro. Então não eram do seu grupo, o que significava que outra pessoa tinha decidido que Lucia Key era um alvo fácil, que a proteção do nome romano não significava nada. Esse era um erro que ele corrigiria pessoalmente. Quantas vozes ouves, tesouro? Ele manteve o tom gentil e calmo, mesmo ao entrar na parte de trás do seu SUV blindado. Ângelo deslizou para o banco do motorista e arrancou antes mesmo de Aleandro fechar a porta. 2, talvez 3. Eles continuam a dizer. A voz de Sofia baixou para um sussurro. Eles continuam a dizer o nome do nonno. Dizem que a mamã tem de pagar por algo, mas o nono está morto. A mamã chora por causa disso. Giuseppe. O velho tinha sido cuidadoso. Tinha mantido os seus negócios separados da sua família. Mas, aparentemente, não tinha sido cuidadoso o suficiente.
Alguém achava que a sua filha tinha herdado mais do que apenas um apartamento e uma criança de 5 anos. Aleandro cerrou os dentes. Sofia, há uma janela no teu armário. Consegues ver o exterior? Não, está escuro. Tenho o telemóvel da mamã. Ela deixou-o cair. Menina esperta, engenhosa. Isso foi obra da Lucia. Ele lembrava-se dela aos 15 anos, a filha do sócio do seu pai, já com um olhar perspicaz, ajudando o pai com os livros, sem deixar escapar nenhum detalhe. Estás a ir muito bem, Sofia. A tua mamã ficaria muito orgulhosa. Alessandro olhou para o relógio. O trânsito estava tranquilo. 12 minutos se Ângelo acelerasse. Preciso que faças mais uma coisa por mim. Consegues trancar a porta do armário por dentro? Não há fechadura, só a maçaneta. Então coloca algo contra ela. Sapatos, caixas, qualquer coisa pesada. Ele ouviu barulhos, pequenos grunhidos de esforço, o som de objetos sendo movidos por mãos minúsculas. No banco da frente, Ângelo estava ao telefone, falando rapidamente em siciliano com alguém que Alisandro sabia que estaria a mobilizar a equipa mais próxima. Ninguém chegaria antes de Aleandro. Isso era proposital, mas eles estariam perto o suficiente para proteger o perímetro e garantir que ninguém que não devesse saísse daquele prédio. Ok, sussurrou Sofia. Coloquei a bolsa de botas da mamã contra a porta e as caixas de sapatos. Pereto, agora preciso que fiques muito, muito quieto. Não faças nenhum barulho. Estou a 8 minutos de distância. Prometes que vais ajudar, mamã? A pergunta feita com uma voz infantil, mas carregando o peso de gerações de tradição italiana, de laços familiares que transcendiam o sangue, assentou sobre Aleandro como um manto. Não se tratava apenas da dívida de Jeppe, fosse ela qual fosse. Tratava-se do código fundamental que governava a sua vida desde que o seu próprio pai lhe o explicara aos 8 anos de idade. A família protege a família, disse o seu pai. Sempre, sem exceções. Prometo, disse Aleandro, e ele falava com a mesma certeza com que fazia todos os votos, todos os acordos, todos os juramentos de sangue. Vou buscar a tua mãe e ninguém mais vai magoá-la. O sul fez uma curva a uma velocidade que teria aterrorizado a maioria dos civis. Aleandro mal percebeu. A sua mente já estava 3 passos à frente, calculando cenários. Se fossem capangas sicilianos cobrando a dívida de Jeppe, eles não matariam Lucia. Ainda não. Eles iriam querer informações primeiro, vantagem, algo que pudessem usar. Isso lhe dava tempo. Mas os sons que Sofia estava a descrever, o barulho, os gritos, o grito de Lucia, não eram sons de um interrogatório gentil. Alguém estava a deixar claro o seu ponto de vista. Alguém queria que Lucia ficasse com medo. Fala comigo, touro, disse Aleandro calmamente. Estás bem? Estou com medo? A admissão foi pequena, comovente. A mamã sempre diz que sou a sua menina corajosa, mas não me sinto corajosa. Ser corajoso não significa que não se tem medo. Significa fazer a coisa certa mesmo quando se tem medo. Leandro lembrou-se do seu avô a dizer algo semelhante décadas atrás, antes de o enviar para a sua primeira cobrança. E fizeste a coisa certa. Pediste ajuda. Isso foi muito corajoso. Vais ficar ao telefone? O tempo todo. Não vou a lugar nenhum. No banco da frente, Ângelo recebia atualizações pelo fone de ouvido, com uma expressão sombria. Ele cruzou o olhar com Aleandro pelo espelho retrovisor e balançou a cabeça uma vez. Não está bom. A mão livre de Aleandro se fechou em punho. Quem quer que tivesse decidido atacar Lucia aqui, acabara de cometer o último erro da vida. Sofia, ainda consegue ouvir os homens? Eles pararam de gritar. Está tudo calmo agora. Não gosto do silêncio. Aleandro também não. O silêncio significava que eles tinham encontrado o que queriam ou que tinham mudado para um tipo diferente de persuasão. Ele olhou para o relógio novamente. 5 minutos. Lembra-se de mim, Sofia? Manteve a voz conversacional, calma, tentando mantê-la distraída do que quer que estivesse a acontecer do outro lado da porta do armário. Conhecemo-nos no funeral do teu avô. Deste-me uma flor, uma rosa branca. Ele tinha dado. Ajoelhou-se na chuva e entregou-lhe-a enquanto Lucia observava, com o rosto pálido e exausto, aceitando as condolências com a graciosidade de alguém que se preparava para a morte do pai há meses. Jeppe estava doente, o cancro consumindo-o por dentro,
enquanto ele tentava resolver os seus assuntos para garantir que a sua filha e neta fossem sustentadas. Aparentemente, ele tinha esquecido algo. Isso mesmo, disse Alessandro. O teu Nano era um bom homem. Eu o conhecia há muito tempo. A mamãe diz que ele era o melhor pai do mundo. Ela diz que a Sofia ficou sem fôlego. Ela diz que quando alguém morre, torna-se uma estrela. Para que o Nu possa me ver. A sua mãe é muito inteligente. Alisandro engoliu em seco, tomado por uma emoção inesperada. Ele já tinha visto a morte inúmeras vezes, ordenado-a mais vezes do que conseguia contar. Mas a inocência na voz de Sofia, a fé infantil de que o avô ainda a observava de alguma forma, lembrou-lhe porque o código existia, porque a família era importante, porque algumas coisas valiam a pena proteger, mesmo quando o mundo o chamava de monstro pela proteção que oferecia. O SUV parou com um guincho em frente a um modesto prédio de 3 andares num bairro tranquilo do Queens. Ângelo saiu primeiro, já procurando por ameaças, com a mão dentro do casaco. Aleandro seguiu, ainda segurando o telefone no ouvido. Sofia, estou aqui. Estou no seu prédio. Qual apartamento? 2B. Segundo andar. Fique naquele armário. Não saia até eu dizer. Entendido. Entendido. Aleandro subiu os degraus 3 de cada vez. Ângelo meio passo atrás. A porta do 2B estava ligeiramente aberta. A moldura estava lascada onde alguém a tinha chutado. Lá dentro, ele podia ouvir movimentos. Vozes baixas falando num dialeto siciliano rude. Ele fez sinal para Ângelo dar a volta pela escada de incêndio enquanto ele se aproximava diretamente da porta. A moda antiga, a maneira do seu avô. Rápido, brutal, decisivo. Leandro empurrou a porta. O apartamento era pequeno, mas bem cuidado. O tipo de casa que uma jovem mãe criaria para a sua filha. Fotos nas paredes. Fotos escolares de Sofia. Fotos espontâneas da mãe e da filha em parques e praias. Uma foto antiga de família mostrando Jeppe com uma Lucia muito mais jovem. Brinquedos organizados em caixas. Uma mesa de cozinha com o livro de colorir de Sofia ainda aberto sobre ela. E no meio da sala, 2 homens que Alessandro não reconhecia segurando Lucia aqui pelos braços, enquanto um terceiro ficava em frente a ela, com o punho levantado. O lábio de Lucia estava cortado, com sangue escorrendo pelo queixo. A camisa dela estava rasgada no colarinho, mas os olhos, escuros e desafiadores, não mostravam medo, apenas fúria. Os 3 homens viraram-se quando Alessandro entrou, e ele viu o reconhecimento surgir nos seus rostos. Não o reconhecimento dele especificamente, mas do que ele representava. O fato feito à medida, a confiança fria, o facto de ele ter entrado na operação dele sem hesitação. Senhor Romano, disse o que estava à frente, baixando o punho. Isto não lhe diz respeito. Está na casa da filha de Jeppe Ki, disse Alessandro calmamente. Jeppe estava sob a proteção da minha família. Isso faz com que isto seja da minha conta. Jeppe devia. Não me interessa o que Jeppe devia. A voz de Aleandro poderia ter congelado sangue. Vocês colocaram as mãos numa mulher sob a minha proteção. Aterrorizaram uma criança de 5 anos. Essas ações exigem correção. O homem abriu a boca para discutir. Alessandro sacou a arma num movimento simples e elegante e atirou-lhe na rótula. O grito foi satisfatório. Os outros 2 homens soltaram Lucia imediatamente, procurando as suas próprias armas. Mas Ângelo tinha entrado pela janela da escada de incêndio atrás deles, com a arma já apontada para as suas costas. Larguem-nas, disse Ângelo calmamente. Eles largaram. Aleandro avançou, passando por cima do homem que se contorcia no chão, com a atenção fixa em Lucia. De perto, ele podia ver os danos. Hematomas se formando em sua maçã do rosto, marcas defensivas em seus antebraços, onde ela tentara se proteger. A maneira como ela segurava as costelas sugeria que eles também haviam acertado golpes no corpo. Mas ela permaneceu ereta, com o queixo erguido, olhando nos olhos dele com o mesmo orgulho feroz que ele lembrava do pai dela. Sofia, ela perguntou com a voz rouca. Segura no armário. Tenho-a ao telefone. Aleandro ergueu o telemóvel. Sofia, a tua mãe está bem. Preciso que fiques quieta por mais um pouco. Sim, está bem. A voz fraca vacilou de alívio. Alessandro olhou para os 2 homens que Ângelo tinha imobilizado. Quem vos enviou? Não podemos. Ele atirou no pé do segundo homem. O som foi ensurdecedor no pequeno apartamento.
Vou perguntar mais uma vez e depois começo a cortar dedos. Quem vos enviou? O primeiro homem, aquele que sangrava no chão, moço, você deu primeiro. Dante Gallo, ele disse que Jep lhe devia por uma remessa que desapareceu há 5 anos. Disse que a filha herdou a dívida. Dante Gallo, operador de pequeno porte, ligações sicilianas, delírios de grandeza. Alessandro conhecia-o, tinha-o avisado especificamente anos atrás sobre operar no território de Romano sem permissão. Aparentemente, a lição não tinha sido aprendida. A dívida, disse Aleandro suavemente, está paga. Giuseppe Key estava sob a minha proteção. A família dele continua sob a minha proteção. Diga a Dante Gallo que se ele quiser cobrar alguma coisa, pode falar comigo pessoalmente. E diga a ele. Ele se inclinou, falando diretamente no ouvido do homem ferido. Que se ele se aproximar desta família novamente, eu pessoalmente o darei como alimento aos peixes. Ele se endireitou, olhando para Ângelo. Tire-os daqui. Certifique-se de que eles entendam a mensagem. Ângelo acenou com a cabeça, já empurrando os 3 homens em direção à porta. Eles mancavam e tropeçavam, deixando sangue no tapete. Mas Aleandro não lhes dedicou mais um olhar. A sua atenção estava totalmente voltada para Lucia. Consegue andar? Perguntou ele. Ela acenou com a cabeça, depois balançou ligeiramente. Aleandro segurou-lhe o cotovelo, estabilizando-a, e sentiu-a estremecer antes de se forçar a ficar imóvel. Preciso de ir buscar a Sofia, disse ela. Eu vou buscá-la. Precisas de te sentar antes que caias. Por um momento ele pensou que ela iria discutir. Então os joelhos dela cederam e Aleandro guiou-a até ao sofá, suportando o peso dela com uma gentileza surpreendente. Sofia, chamou ele em direção ao quarto. Agora é seguro. Pode sair para Sorro. Ele ouviu o som de caixas a serem movidas, pequenas mãos a trabalhar em obstáculos pesados demais para ela. Um momento depois, uma pequena figura apareceu na porta. Cachos escuros como os da mãe. Enormes olhos castanhos arregalados de medo e esperança. Mamã. Sofia correu pela sala, lançando-se em direção a Lucia, que a segurou com um suspiro de dor que rapidamente transformou num murmúrio de tranquilidade. Estou bem, querida, estou bem. A Lisandra observou as abraçadas. Esta mãe e esta filha, que acabavam de sobreviver a algo que ninguém deveria ter de sobreviver, e sentiu o peso da sua promessa assentar mais firmemente sobre os seus ombros. Temos de ir embora, disse ele baixinho. Eles sabem esta morada. Não é seguro. Lucia olhou para ele por cima da cabeça de Sofia, e nos seus olhos ele viu o momento em que ela compreendeu. Isto não era um resgate. Era uma mudança irrevogável. O momento em que ela programou o seu número no telemóvel como emergência, o momento em que Giuseppe aceitou a proteção de Romano anos atrás. Este momento tornou-se inevitável. Ela entrou no seu mundo. E no mundo de Aleandro Romano, a proteção vinha com condições. Onde? Perguntou ela. Num lugar seguro. Tenho uma propriedade em Manhattan, segura, privada. Tu e a Sofia ficarão lá até que isto seja resolvido. Tenho um emprego, a Sofia tem escola. Tudo será organizado. Aleandro pegou no telemóvel e já estava a digitar instruções para o seu pessoal. Faz uma mala, só o essencial. Todo o resto pode ser substituído. Lúcia cerrou os dentes, mas acenou com a cabeça, reconhecendo que aquilo não era uma negociação. Ainda não. Não quando a sua filha ainda tremia contra o seu peito, quando o sangue ainda escorria do seu lábio partido. Quando a porta do apartamento estivesse pendurada nas dobradiças, ela faria perguntas mais tarde, exigiria explicações, resistiria ao controlo que ele estava a exercer. Mas naquele momento, ela aceitaria a proteção que ele oferecia. Porque era assim que a sobrevivência funcionava no mundo de Aleandro Romano. E quer ela soubesse ou não, Lucia Key acabara de se tornar parte permanente desse mundo. A cobertura em Manhattan era tudo o que o apartamento de Lucia no Queens não era. Amplo, imaculado, decorado com o tipo de riqueza casual que vinha de gerações de dinheiro, tanto legítimo quanto não legítimo. As janelas do teto da Flórida davam vista para o Central Park, com as luzes da cidade espalhando-se como estrelas cadentes na escuridão. Sofia adormecera no carro, seu pequeno corpo finalmente rendendo-se à exaustão. E agora ela estava enrolada num sofá de couro que provavelmente custava mais do que o aluguel anual de Lucia.
Lucia ficou em pé diante daquelas janelas, seu reflexo fantasmagórico no vidro, catalogando os danos que podia ver, amassando o rosto machucada ficando roxa, os lábios rachados e inchados, marcas defensivas nos braços escurecendo para um amarelo e verde feios, as costelas doendo a cada respiração, lembranças dolorosas de socos e pontapés, e o momento em que ela pensou que talvez não sobrevivesse para ver a filha novamente. Atrás dela, ouviu a Leandro ao telefone, a voz baixa e controlada, falando rapidamente em italiano com alguém que estava claramente habituado a receber ordens à meia-noite. A organizar as coisas, disse ele, a fazer chamadas, a garantir a segurança deles, a garantir o cativeiro deles. Sussurrou uma parte da sua mente. O doutor Exposito estará aqui em 20 minutos. A voz de Aleandro tirou-a dos seus pensamentos. Ela virou-se e viu-o a observá-la com uma intensidade que fez a sua pele arrepiar-se. Ele é discreto. Vai examiná-la. Certificar-se de que nada está partido. Estou bem. As palavras saíram automaticamente. A mesma mentira que ela tinha dito a si mesma enquanto escondia Sofia no armário, enquanto levava golpes destinados a quebrá-la, enquanto calculava quanto tempo ela aguentaria antes que eles passassem dos punhos para algo pior. A expressão de Aleandro não mudou, mas algo nos seus olhos sugeria que ele já tinha ouvido essa mentira antes. Faça-me à vontade. Não era um pedido. Lúcia reconheceu o tom, o mesmo que o seu pai usava quando discutia negócios, quando a aparência de polidez não conseguia esconder completamente o aço por baixo. Ela cresceu à margem deste mundo, cuidando para nunca se envolver demais, sabendo que homens como Alessandro Romano não faziam sugestões. Eles faziam declarações e esperavam obediência. Como é que eles me encontraram? Perguntou ela em vez disso. Tenho sido cuidadosa. O meu pai manteve-me separada de... Gesticulou vagamente, abrangendo a cobertura, a vida, o império que Alisandre representava. Tudo isto. O teu pai manteve-te separada. Aleandro dirigiu-se ao bar, servindo 2 copos de uísque com falta de prática. Ofereceu-lhe um, que ela aceitou apesar de si mesma. Mas Jeppe tinha negócios que antecediam a sua associação com a minha família. Dante Gallo, aparentemente, guardava rancor por uma remessa que desapareceu há 5 anos. Há 5 anos, o meu pai já estava doente. Lucia tomou um gole do uísque, sentiu-o queimar a garganta, afogando momentaneamente o gosto de sangue. Ele não teria se envolvido em nada. A remessa foi roubada por outra pessoa. Mas Galo culpou Juspe, e quando o teu pai morreu sem pagar a dívida percebida, Galo decidiu que tu herdarias a obrigação. A voz de Aleandro era fria e objetiva. É uma mentalidade do velho mundo. A dívida de sangue passa de geração em geração. Isso é loucura, é tradição. Ele a estudou por cima da borda do copo. No meu mundo, as obrigações familiares não terminam com a morte. Elas são transferidas. O teu pai era um bom homem, Lucia, mas ele operava em círculos onde as dívidas são pagas com sangue, se necessário. A maneira casual como ele disse isso, sangue, se necessário, causou-lhe um arrepio, apesar do calor caro da cobertura. Esse era o mundo de Alessandro Romano. Essa era a realidade com a qual o teu pai se deparara, da qual tentara protegê-la, mas acabou falhando. E agora? Ela manteve a voz firme, recusando-se a mostrar medo. Estou sob a sua proteção. O que isso significa exatamente? Eu moro aqui. Abrir mão do meu emprego, da minha vida, da minha independência. Tornar-me mais uma mulher mantida numa gaiola dourada. A expressão de Alessandro vacilou. Surpresa, talvez. Ou respeito. Acha que é isso? Não é? Lucia encontrou o seu olhar diretamente. Você apareceu, eliminou a ameaça imediata e me trouxe para o seu território. Está a tomar decisões pela minha vida sem perguntar o que eu quero. Isso soa-me a controlo, por mais que o disfarce como proteção. Por um longo momento, o silêncio pairou entre eles. Lúcia podia ouvir a respiração suave de Sofia no sofá, o zumbido distante do trânsito da cidade 40 andares abaixo, o tilintar do gelo no copo de Alessandro, quando ele o pousou com cuidado deliberado. O seu pai salvou a minha vida uma vez, disse ele finalmente. Ele alguma vez te contou isso? A mudança de assunto deixou-a confusa. Não, eu tinha 19 anos. Estúpida, arrogante, achava que era invencível por ter o nome romano. A voz de Alessandro trazia consigo uma ponta de memória antiga, dor antiga.
Eu entrei numa situação sem o apoio adequado, sem pensar direito. Jepe estava lá a negócios legítimos. Ele não tinha motivo para se envolver. Mas quando o tiroteio começou, ele me puxou para trás de um abrigo e levou um tiro no ombro que era destinado a mim. Lucia prendeu a respiração. Ela tinha visto a cicatriz no ombro do pai e perguntado sobre ela quando era criança. Ele disse que era de um acidente de carro. Não havia nada com que se preocupar. Ele nunca contou porque era um homem bom que entendia que algumas dívidas transcendem os negócios. Leandro aproximou-se, a sua presença preenchendo o espaço entre eles. Eu devia-lhe a minha vida. Quando ele morreu, essa dívida foi transferida para a sua família, para ti, para a Sofia. Não se trata de controlo, Lucia. Trata-se de honra. Honra. Ela testou a palavra. Achou-a amarga. É assim que chamas a atirar num homem na tua sala de estar? É isso que chamas de fazer a minha filha se esconder num armário enquanto estranhos espancam a mãe dela? Eu chamo isso de justiça. Não havia desculpas na voz dele. Nenhum arrependimento. Aqueles homens violaram o código fundamental. Eles ameaçaram a família. No meu mundo, isso requer correção. No teu mundo. Lúcia riu. O som era agudo e dolorido. Não quero fazer parte do teu mundo, Alisandro. Quero a minha vida tranquila, o meu apartamento, o meu emprego normal. Quero que a Sofia cresça sem o quê? Sem proteção. A voz de Aleandro endureceu. Tiveste a tua vida tranquila, Lucia. Viste como isso funcionou bem. Dante Gallo encontrou-te de qualquer maneira. A única razão pela qual estás viva, a única razão pela qual a Sofia não ficou órfã, é porque programaste o meu número no teu telemóvel há 3 anos e nunca o apagaste. A verdade disso atingiu-a como um golpe físico. Ela tinha guardado o número dele, algum instinto de sobrevivência superando o seu desejo de distância. E quando a Sofia encontrou aquele telefone, quando os seus pequenos dedos discaram o número de emergência em desespero, foi Alessandro Romano quem atendeu. Aleandro, que largou tudo e correu pela cidade. Aleandro, que entrou na violência sem hesitar. Alessandro, que cumpriu a sua promessa a um homem morto porque era isso que a honra exigia. A campainha tocou, educada e discreta. Alessandro foi atender e voltou momentos depois com um homem mais velho carregando uma mala médica de couro. O doutor Cláudio Esposito tinha o tipo de rosto que sugeria que ele tinha visto tudo e não julgava nada. Traços úteis em um médico que tratava a família Romano. Senoronte, a voz do médico era profissionalmente calorosa. Vamos dar uma olhada em você. Lucia submeteu-se ao exame com estoicismo experiente. Aprendeu com os anos de doença do pai, com as salas de emergência e os cuidados paliativos, e com a força especial necessária para continuar funcional enquanto o seu mundo desmoronava. O médico trabalhou com eficiência, verificando as costelas com uma pressão suave que ainda a fazia suspirar, examinando os hematomas, confirmando o que ela já sabia. Nada partido, disse finalmente o Dr. Esposito, mas vai ficar dorida durante vários dias. Gelo para o inchaço, analgésicos se necessário. Fique atenta a sinais de concussão, tonturas, náuseas, problemas de visão. Se algum desses sintomas surgir, ligue-me imediatamente. Eu ligarei. Ela aceitou a receita que ele lhe entregou, sabendo que alguém da equipa de Aleandro iria aviar a receita dentro de 1 hora. Tudo organizado, tudo controlado. Depois que o médico saiu, Aleandro apontou para um corredor. Os quartos de hóspedes ficam por aqui. Você e Sofia podem ficar na suíte no final do corredor. Ela tem quartos comunicantes, há roupas no armário e itens básicos no banheiro. Se precisarem de mais alguma coisa, há funcionários disponíveis. Funcionários, a palavra soava estranha. Vocês têm funcionários que moram em Manhattan, principalmente segurança. Ângelo coordena a vigilância noturna, mas também há a Sra. Bianchi. Ela administra a casa, cuida das refeições, de tudo o que vocês possam precisar. Ele parou na porta com a mão na moldura. Isto não é uma prisão, Lucia. És livre para entrar e sair, mas prefiro que tenhas segurança contigo. Pelo menos até Dante Gallo entender a situação. Entender que agora sou teu dono. Entender que estás sob a minha proteção. Há uma diferença. Aleandro cerrou os dentes, a primeira rachadura em sua fachada controlada. Não estou a tentar te possuir. Estou a tentar te manter viva. Lucia queria discutir,
Queria resistir à injustiça fundamental de ser arrancada da sua vida e depositada num luxo que não pediu. Mas a exaustão pesava sobre ela como uma pressão física, a adrenalina finalmente esvaindo-se e deixando apenas dor e um cansaço profundo. Preciso de colocar a Sofia na cama. Ela passou por ele em direção ao sofá onde a sua filha dormia, mas Alisandre foi mais rápido, pegando a menina com uma gentileza surpreendente. Eu levo-a. Não estás em condições. Ele estava certo, o que só a irritou ainda mais. Mas ela seguiu-o pelo corredor até uma suíte que era maior do que todo o seu apartamento, observando-o deitar Sofia cuidadosamente numa cama que parecia saída de um filme de princesas. A sua filha não acordou. Apenas se enrolou instintivamente em torno do travesseiro, o rostinho relaxado durante o sono. Ela é corajosa, disse Alessandro baixinho. Chamar-me assim, ficar quieta quando eu disse para ela ficar. Isso requer coragem de verdade. Ela tem 5 anos. A voz de Lucia falhou, apesar de seus esforços. Ela não deveria precisar de coragem. Ela deveria se preocupar com bonecas e desenhos animados, não se esconder de homens que querem machucar a mãe dela. Não, ela não deveria. Alisandro virou-se para ela na luz fraca que entrava pelo corredor. Mas ela precisa, porque Dante Gallo decidiu que as dívidas do teu pai eram mais importantes do que a segurança de uma criança. Porque este mundo, o meu mundo, não se importa com o que deveria ser. Só se importa com o que é. Então talvez eu não queira fazer parte do teu mundo. Tarde demais. Não é cruel, apenas honesto. No momento em que aqueles homens arrombaram a tua porta, tu passaste a fazer parte dele. A única questão agora é se aceitas a minha proteção ou tentas enfrentar isso sozinha. Lucia olhou para a sua filha adormecida, lembrando-se do terror na voz de Sofia naquela ligação telefônica. A forma como ela tremia enquanto se escondia no armário, os pesadelos que inevitavelmente viriam. Então ela olhou para Leandro, este homem que personificava tudo o que ela tentara evitar, tudo o que era perigoso, complicado e moralmente ambíguo, mas que também respondera quando ela mais precisava dele. Quanto custa a sua proteção? Ela perguntou. Nada é de graça no seu mundo, Alisandro. Qual é o preço? A sua expressão era indecifrável nas sombras. Fica aqui. Onde posso garantir a tua segurança? Deixa-me lidar com Dante Gallo. Além disso, ele fez uma pausa. Vamos descobrir o resto à medida que avançamos. Não era uma resposta. Era um adiamento. Uma promessa de discutir os termos mais tarde, quando ela não estivesse magoada, exausta e desesperada. Mas também era honesto à sua maneira. Um reconhecimento de que esse acordo exigiria negociação, limites, regras que teriam de estabelecer juntos. Uma semana, disse Lucia. Ficarei por uma semana enquanto lida com Gallo. Depois revisaremos este acordo. Uma semana, concordou Alessandro. Mas algo na sua voz sugeria que ele sabia que não seria assim tão simples. Que uma semana se tornaria 2, se tornaria um mês, se tornaria o tempo que fosse necessário para ela perceber que entrar no mundo dele não era temporário, era permanente. Ele a deixou então, fechando a porta com um clique suave que parecia terrivelmente definitivo. Lúcia ficou parada no silêncio luxuoso, olhando para a filha, catalogando as suas opções. Ela poderia fugir, levar Sofia e desaparecer, mudar os nomes delas, recomeçar em algum lugar onde Dante Gallo e Alessandro Romano e todas as complicações do mundo do seu pai não pudessem encontrá-las. Mas isso exigia recursos que ela não tinha e as deixava vulneráveis a ameaças que ela não podia prever. Ou ela poderia ficar, aceitar a proteção de Alessandro, navegar pelas águas perigosas de ter dívidas com um homem cujos negócios operavam nas sombras e cujo código de honra era escrito com sangue. O seu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Os seus pertences do apartamento chegarão amanhã. Ângelo garantiu o local e recuperou o que podia ser salvo. Ah, é. Mesmo agora, no meio da noite, Alisandre estava a organizar as coisas, a assumir o controlo, a tomar decisões, a protegê-la, sussurrou uma parte da sua mente. A prendê-la, argumentou outra parte. Lucia apagou a mensagem e deitou-se na segunda cama do quarto de Sofia, demasiado cansada para dormir num espaço separado, precisando de estar perto o suficiente para ouvir a respiração da filha. Os lençóis eram de algodão egípcio, incrivelmente macios.
O colchão moldava-se perfeitamente ao seu corpo magoado. Tudo projetado para o conforto, para o luxo, para uma vida que ela nunca quisera. Mas quando finalmente se rendeu ao sono exausto, seu último pensamento consciente não foi sobre a gaiola. Foi sobre o homem que a construíra e a terrível e perigosa constatação de que parte dela estava grata por ele ter feito isso. 3 dias depois de ter chegado à cobertura de Aleandro, Lucia descobriu que a proteção vinha acompanhada de educação. Acordou e encontrou Sofia já vestida e a tomar o pequeno almoço na enorme cozinha, conversando alegremente com a senhora Bianchi sobre a maneira correta de fazer carbonara. A mulher mais velha tinha se afeiçoado à filha de Lucia com o entusiasmo de alguém que nunca tivera netos, ensinando-lhe frases em italiano e dando-lhe biscoitos extras quando achava que Lucia não estava a ver. Mãe, chamou Sofia, acenando com um garfo. A senhora Bianchi está a ensinar-me a partir ovos com uma mão. Lucia conseguiu sorrir, apesar da dor persistente nas costelas. Apesar dos hematomas que estavam a amarelar, mas ainda visíveis, apesar da estranheza surreal da sua vida, ter sido completamente virada do avesso 72 horas antes. Isso é maravilhoso, querida, mas lembra-te que somos hóspedes aqui. Não podemos fazer disparates. A senhora Bianchi acenou com uma colher de pau em sinal de desprezo. O senhor Romano disse especificamente: vocês são família. Família não é hóspede. Família é família. As palavras assentaram sobre Lucia com um peso desconfortável. Família. Foi assim que Aleandro enquadrou este acordo desde o início, invocando o nome do pai dela, reivindicando dívidas, honra e tradições das quais ela passou a sua vida adulta a tentar escapar. Depois do pequeno almoço, depois de Sofia ter sido instalada na sala de multimédia da Penthouse, com filmes da Disney suficientes para mantê-la ocupada durante horas, Lucia encontrou Aleandro no seu escritório. Ele levantou os olhos de uma pilha de documentos quando ela entrou, e ela captou um breve lampejo de algo. Surpresa, prazer, antes que a sua expressão se tornasse neutra e profissional. Como se sente? Perguntou ele. Dorida, inquieta, como uma prisioneira numa jaula muito cara. Ela fechou a porta atrás de si, sabendo que esta conversa exigia privacidade. Precisamos de falar sobre Dante Gallo. Estou a tratar do Gallo. O que significa exatamente? Lúcia dirigiu-se para a janela, colocando distância entre eles, precisando de espaço para pensar com clareza. Atira-lhe como atiraste naqueles homens no meu apartamento. Faz com que ele desapareça. Acrescente mais um corpo à contagem que você já está fazendo. O silêncio de Aleandro foi resposta suficiente. Não quero ninguém morto por minha causa, disse ela. Não se trata de você. Trata-se de princípios. Ele se levantou, contornando a mesa com aquela graça predatória que ela estava começando a reconhecer. Dante Gallo ameaçou a família. Essa violação requer correção, independentemente das tuas preferências. As minhas preferências. Lúcia riu-se de forma aguda e amarga. É assim que chamamos as minhas objeções morais ao assassinato. Eu chamo-lhe ingenuidade. Sem calor na voz, apenas uma avaliação objetiva. Queres acreditar que há uma solução civilizada para isto? Que Gallo ouvirá a razão, aceitará uma compensação e irá embora pacificamente. Mas homens como ele não funcionam assim. Eles só entendem duas coisas: poder e consequências. Então, faça com que as consequências sejam outras que não a morte. Tal como a questão que pairava entre eles, um desafio, Lucia percebeu que tinha entrado nessa conversa sem um plano, agindo com base na certeza moral, mas sem soluções práticas. No mundo de Aleandro, o mundo que o seu pai tinha conhecido e do qual tentara protegê-la, quais eram as alternativas à violência? Não sei, admitiu ela, mas tem de haver alguma coisa. Compensação financeira, concessões de território, qualquer moeda que o seu mundo negocie que não seja sangue. Aleandro estudou-a por um longo momento, com uma expressão indecifrável. Então, apontou para a cadeira em frente à sua secretária. Sente-se, quero mostrar-lhe uma coisa. Ela obedeceu, a curiosidade superando o seu instinto de manter distância. Aleandro tirou uma pasta da gaveta da secretária, espalhando fotografias sobre a superfície entre eles. Dante Gallo, disse ele, batendo na primeira foto. Um homem na casa dos 50 anos, corpulento, olhos cruéis, pequeno operador com ligações à Sicília, dirige esquemas de proteção em Queens e Brooklyn
Envolve-se em contrabando. Recentemente tentou expandir-se para a distribuição de drogas no meu território. Ele colocou mais fotos. Homens espancados até sangrarem, uma loja incendiada, uma mulher com um olho roxo e um braço partido. Estas são pessoas que se cruzaram com Gallo, que não conseguiram pagar as suas dívidas ou que simplesmente estavam no seu caminho. Lúcia sentiu o estômago revirar, mas forçou-se a olhar para ver a realidade do homem que enviou bandidos à sua casa, que aterrorizou a sua filha, que quase. Aleandro colocou outra foto. Esta mostrava um jovem, talvez com 25 anos, chamado Michael Russo. Ele trabalhava num restaurante que Gallo alegava dever dinheiro de proteção. Michael tentou testemunhar contra ele. 2 semanas depois, ele desapareceu. O seu corpo foi encontrado no East River 3 meses depois. Pare. A voz de Lucia era quase um sussurro. Por quê? Porque é desconfortável. Aleandro recostou-se sem tirar os olhos do rosto dela. Este é o homem a quem você está a pedir que eu tenha misericórdia. Este é quem você acha que merece uma solução civilizada. Acho que ela se forçou a respirar, a pensar, a articular algo além da repulsa instintiva. Acho que está a mostrar-me o pior dele para justificar o pior de si. Estou a mostrar-lhe a verdade. Ele recolheu as fotos, devolvendo-as à pasta com eficiência clínica. No seu mundo, o mundo normal ao qual deseja regressar, as pessoas chamam a polícia. Elas confiam no sistema. Acreditam que a justiça vem dos tribunais e das leis. Mas Dante Gallo tem juízes na sua folha de pagamento. Polícias que fazem vista grossa. Advogados que fazem as provas desaparecerem. As tuas soluções civilizadas não funcionam contra homens como ele. Então, a tua solução é tornar-te tão mal quanto ele. A minha solução é proteger o que é meu. A voz de Alessandro baixou, assumindo aquela suavidade perigosa que ela estava a aprender a reconhecer. Tu e a Sofia estão sob a minha proteção agora. Isso significa que Dante Gallo se torna um problema meu para resolver. A única questão é se confias em mim para resolvê-lo de forma eficaz. Confiança. A palavra ecoou na sua mente. Complicada e impossível. Como poderia confiar num homem que lidava com violência e intimidação? Que tinha atirado em alguém na sua frente sem hesitar, que operava nas sombras das quais o seu pai tinha tentado protegê-la. Mas ele também tinha atendido quando ela ligou, mantido Sofia calma durante a pior noite das suas vidas, levado-as para um lugar seguro sem pedir nada em troca. O meu pai confiava em si, disse Lucia finalmente. Ele colocou o seu número no meu telemóvel como contacto de emergência. Ele devia acreditar que o Senhor me ajudaria se eu precisasse. Giuseppe entendia o que eu sou. A expressão de Aleandro suavizou-se quase imperceptivelmente. Ele conhecia o tipo de mundo em que eu operava, as escolhas que eu fazia, a deixar isso não, mas também sabia que eu sempre cumpria minhas promessas, mesmo as difíceis, especialmente essas. Lucia pensou em seu pai, o homem que a criara com amor e risadas, que a ensinara a questionar a autoridade e pensar de forma independente, que também tinha conexões com pessoas como Aleandro Romano. Joseph Key era um homem de contradições. Empresário legítimo e amigo de criminosos, pai dedicado e guardião de segredos perigosos. Ele sabia que isso iria acontecer. Ele antecipou que um dia a sua filha precisaria da proteção que só alguém como Alessandro poderia oferecer. Fale-me sobre a dívida, ela disse. A verdadeira. Não a rixa inventada por Gallows, mas o que o meu pai realmente lhe devia. Alessandro ficou em silêncio por tanto tempo que ela pensou que ele poderia recusar. Então ele foi até o bar, serviu 2 copos de uísque, apesar da hora ainda ser cedo, entregou um a ela antes de se sentar na cadeira ao lado dela, em vez de atrás da sua secretária. Jeppe salvou a minha vida quando eu tinha 19 anos, começou ele. E Lucia reconheceu que era a história que ele tinha começado dias antes, mas nunca terminado. Eu era arrogante, estúpido, achava que o nome romano me tornava invencível. Entrei num negócio que era, na verdade, uma armadilha. Uma família rival tentava eliminar o herdeiro do meu pai. Jeppe estava lá por motivos legítimos, importando azeite e vinho. Ele não tinha motivos para se envolver. Aleandro girou o seu uísque, olhando para ele como se contivesse respostas. Mas quando o tiroteio começou, ele puxou-me para trás de um abrigo
e levou um tiro no ombro que era destinado ao meu peito. Então, ele pegou uma arma de um dos atiradores mortos e o segurou até que o pessoal da minha família chegasse. Um empresário que nunca tinha disparado uma arma na vida, de repente, se tornou um soldado porque viu um miúdo prestes a morrer. A garganta de Lucia apertou. Aquele era o seu pai, o homem que se ofereceu para treinar a sua equipe de futebol, apesar de não saber nada sobre desporto, que doava para todas as instituições de caridade que pediam, porque não suportava a ideia de alguém sofrer. Claro que ele salvaria a vida de um estranho sem pensar no custo. O meu pai levou-o ao médico da nossa família, certificou-se de que ele recebesse os melhores cuidados e pagou por tudo. Alessandro olhou nos olhos dela. Jeppe recusou qualquer pagamento além dos custos médicos. Disse que não me salvou por dinheiro. Isso fez dele o homem mais honesto que já conheci ou o mais ingênuo. Ele era os dois, disse Lucia baixinho. Sim. O sorriso de Aleandro foi breve, mas genuíno. Ele era. E foi por isso que, quando ele veio ter comigo 5 anos depois, precisando de ajuda com um problema de negócios, não pude recusar. Que tipo de problema? O tipo em que o seu negócio legítimo de importação se tornou acidentalmente uma fachada para a operação ilegal de contrabando de outra pessoa. A expressão de Alessandro endureceu. Jeppe não sabia. Ele era bom em negócios, mas péssimo em ler as pessoas. Alguém estava a usar os seus manifestos de embarque para transportar contrabando, colocando-o como bode expiatório se algo desse errado. O estômago de Lucia revirou. O carregamento que Dante Gallo acha que o meu pai roubou. Sim, o sócio de Jeppe estava, na verdade, a trabalhar para Gallo, usando as raízes e a reputação de Jeppe para transportar mercadorias roubadas. Quando um desses carregamentos foi interceptado pelo meu pessoal porque estava a passar pelo território romano sem permissão, o sócio culpou-te e desapareceu, deixando o teu pai responsável por um roubo que ele não cometeu. Então, o meu pai procurou-te. Ele procurou-me? Aleandro confirmou. Pediu-me para limpar o seu nome, para resolver o problema que ele acidentalmente criou. Eu fiz isso. Encontrei o verdadeiro ladrão, certifiquei-me de que todos entendessem que Juspe tinha sido usado, resolvi a disputa territorial com as famílias cujos bens tinham sido roubados. A reputação do teu pai foi protegida, o seu negócio continuou a operar legitimamente e Dante Gallo foi avisado para ficar longe dele. Mas Gallo não esqueceu. Gallo não esquece nada. Ele é mesquinho, insignificante e vingativo. Quando Joseph morreu e não havia mais a proteção dos romanos para fazer valer a advertência, Gallo decidiu cobrar uma dívida que o teu pai nunca teve. Aleandro pousou o copo com precisão controlada. É por isso que aqueles homens foram ao teu apartamento. É por isso que Sofia teve de se esconder num armário. Porque Dante Gallo viu uma oportunidade de cobrar uma dívida da filha de um homem morto. As peças se encaixaram com terrível clareza. A doença do pai dela, os cuidados que ele tomou nos seus últimos meses, a maneira como insistiu para que ela programasse o número de Alessandro no telemóvel, por precaução. Juspe sabia que isso poderia acontecer e tentou protegê-la da única maneira que podia, garantindo que ela tivesse acesso a alguém poderoso o suficiente para enfrentar homens como Gallo. E agora? Lúcia perguntou. Explicaste a história, mostraste-me que Gallo é perigoso, deixaste claro que soluções civilizadas não funcionarão. Qual é o teu plano real? Gallo precisa de entender que tu e Sofia estão permanentemente fora dos limites. Que qualquer tentativa futura de cobrar essa dívida fabricada resultará na sua destruição completa. A voz de Aleandro era objetiva, discutindo a violência como se fosse uma negociação comercial. Vou marcar uma reunião, deixar os termos claros, dar-lhe a oportunidade de desistir, e se ele não aproveitar essa oportunidade, então eliminarei a ameaça de forma definitiva. Ali estava, a linha que ela não podia cruzar, a diferença fundamental entre o mundo dela e o dele. Alisandro oferecia proteção, mas essa proteção vinha acompanhada de sangue, violência e soluções que a sua consciência não conseguia aceitar, mesmo que o seu instinto de sobrevivência reconhecesse a sua necessidade. Preciso de tempo para pensar sobre isso, disse Lucia. Leve o tempo que precisar, mas entenda. Aleandro inclinou-se para a frente, sua intensidade aumentando.
Dante Gallo não está à espera que você aceite os meus métodos. Cada dia que você hesita é mais um dia em que ele pode tentar outra coisa. Mais um dia em que Sofia está em risco. A menção à sua filha foi calculada, deliberada. Alisandro sabia exatamente como pressionar, como fazer com que as escolhas de Lucia parecessem impossíveis. Ela poderia se opor aos seus métodos enquanto aceitava a sua proteção. Poderia manter a sua superioridade moral enquanto se beneficiava da sua violência. Ou poderia reconhecer a verdade incômoda de que, nessa situação, com esses riscos, o método de Alessandro poderia ser o único que manteria a sua filha segura. Uma semana, disse ela, levantando-se. Você disse que eu poderia ficar por uma semana enquanto você resolvia isso. Já se passaram 3 dias. Você tem mais 4 para resolver isso da maneira que achar melhor. Depois disso, discutiremos o que acontecerá a seguir. Combinado. Aleandro também se levantou, estendendo a mão. 4 dias. Lúcia apertou a mão dele, sentindo o calor da palma dele contra a sua, a força controlada do seu aperto. Este era o homem que tinha atirado em alguém na sua frente sem hesitar, o homem que guardava os segredos do seu pai e honrava dívidas que transcendiam a morte. O homem que tinha respondido quando uma criança de 5 anos aterrorizada pediu ajuda. Ela soltou a mão dele e saiu, sentindo o seu olhar a seguir pelo corredor. 4 dias para decidir se ela poderia viver com a proteção que ele oferecia, se poderia aceitar a segurança que vinha impregnada de compromissos morais. 4 dias para descobrir se ela era filha do seu pai em mais aspectos do que ela jamais quis admitir. No 5º dia da sua estadia na cobertura de Aleandro, Lúcia acordou e encontrou Sofia já vestida com roupas novas que apareceram no armário durante a noite. Peças caras de estilistas famosos que provavelmente custaram mais do que o salário mensal de Lucia nos seus 2 empregos combinados. A senhora Bianchi disse que eram para mim. Sofia rodopiava num vestido azul marinho com detalhes em branco. Ela disse que eu parecia uma princesa. O primeiro instinto de Lucia foi recusar-se a vestir a filha novamente com as roupas baratas da Target. Rejeitar essa demonstração casual de riqueza que fazia seu estômago se contorcer de desconforto. Mas Sofia estava radiante, mais feliz do que nunca, desde antes do ataque. E Lucia não conseguiu diminuir essa alegria. Você está linda, querida. Ela beijou a testa de Sofia. Mas lembra-te, estas roupas são emprestadas. Ainda somos hóspedes aqui. A senhora Bianchi diz que somos família. Aquela palavra novamente, família. A justificação que Alessandro usava para tudo, a proteção, o controlo, as decisões que ele tomava sem consultá-la. Ela estava a começar a entender que, no mundo dele, família era tanto um escudo quanto um grilhão, proteção e posse. Após o café da manhã, Ângelo apareceu na porta da cobertura, vestido com seu habitual terno escuro, com uma expressão profissionalmente neutra. O senhor Romano perguntou se você poderia se juntar a ele esta manhã. Ele tem algo para lhe mostrar. Lúcia ficou imediatamente na defensiva. Mostrar-me o quê? Ele disse que você gostaria de ver como ele lida com Dante Gallo. Tudo nela queria recusar. Ela não queria testemunhar qualquer resolução violenta que Aleandro tivesse planejado. Não queria tornar-se cúmplice por meio da observação. Mas ela lhe dera 4 dias. Esses 4 dias terminavam hoje. Ela tinha pedido transparência, envolvimento nas decisões sobre o seu futuro. Era assim que o envolvimento se parecia. A Sofia fica aqui com a senhora Bianchi, disse Lucia com firmeza. Claro, o senhor Romano nunca traria uma criança para... Ângelo parou-se. Ela estará segura aqui. Garanto isso com a minha vida. A forma solene como ele disse isso lembrou Lucia que esses homens operavam com códigos que ela mal compreendia, onde honra e lealdade significavam algo visceral e absoluto. Ângelo morreria antes de deixar que algo acontecesse a Sofia. Essa certeza deveria ser assustadora. Em vez disso, era estranhamente reconfortante. 20 minutos depois, Lucia se viu na parte de trás do SUV blindado de Aleandro, a caminho do centro da cidade, para um local que Ângelo não especificou. Aleandro sentou-se ao lado dela, vestido com um fato cinza escuro que provavelmente custava mais do que o aluguer mensal dela, verificando o telemóvel com a eficiência casual de um homem confortável com o poder. Para onde estamos a ir? Perguntou Lucia. Território neutro. Um restaurante em Little Italy que funciona desde a lei seca. A família que o possui sobreviveu mantendo-se neutra em todas as disputas.
Aleandro guardou o telemóvel no bolso, dando-lhe toda a sua atenção. Dante Gallo concordou em se encontrar, discutir os termos. Você está a negociar, eu estou a esclarecer a realidade. Ele estudou o rosto dela. Pediste uma solução que não envolvesse violência imediata. É isto que isso significa. Uma última oportunidade para Gallo compreender que perseguir-te tem consequências das quais ele não sobreviverá. O SUV parou em frente a um restaurante que parecia saído de um filme. Fachada de tijolos antigos, toldo desbotado, pequenas mesas visíveis através das janelas cobertas por cortinas xadrez. Aleandro saiu primeiro, examinando a rua com a consciência experiente de alguém que sobreviveu assumindo que todas as sombras representavam ameaças. Então, ele ofereceu a mão a Lucia. Ela a aceitou, deixando-o guiá-la para fora do veículo, ciente de como isso deveria parecer para quem estivesse a observar. Ela com roupas emprestadas do guarda-roupa da cobertura dele, vestindo um casaco de caxemira que aparecia no armário ao lado dos vestidos de grife de Sofia. Ele com seu terno caro, a mão na parte inferior das costas dela, proprietário e protetor na mesma medida. Eles pareciam exatamente o que Dante Gallo acreditaria que fossem. Um homem poderoso e a sua mulher, riqueza e privilégios, e o tipo de relação que vinha com ambos. No interior, o restaurante era escuro e antiquado, com cabines de couro vermelho e painéis de madeira escura, o cheiro de alho e molho de tomate pesado no ar. Um homem mais velho, com camisa branca e colete preto, cumprimentou Alessandro pelo nome, conduzindo-os pela sala de jantar até uma seção privada nos fundos. Dante Gallo estava sentado numa mesa de canto, ladeado por dois homens que eram claramente seguranças. Ele parecia mais velho do que nas fotos, mais pesado, com aquele tipo de olhar malvado que vem de décadas de crueldade casual. Quando viu Lucia, algo predatório passou pelo seu rosto. Senhor Romano. Gallo não se levantou. E esta deve ser a filha de Giuseppe. Ela é mais bonita do que eu esperava. A mão de Aleandro apertou levemente as costas de Lucia, o único sinal de reação. Vamos discutir negócios, Dante. É por isso que estamos aqui. Eles deslizaram para a cabine em frente a Gallo. Aleandro posicionou-se entre Lucia e o outro homem. Ângelo permaneceu de pé perto da entrada. A sua presença uma lembrança de que Aleandro também não tinha vindo desprotegido. Negócios. Gallo sorriu, mostrando dentes amarelados. Claro, a dívida que Jeppe tinha comigo. Jeppe não lhe devia nada. A voz de Alessandro poderia cortar vidro. Já estabelecemos isso. A remessa que alegas que ele roubou foi levada pelo teu próprio homem, que usou o negócio legítimo de Giuseppe como cobertura. Giuseppe foi inocentado de qualquer envolvimento. Esta reunião é para esclarecer que qualquer dívida que acreditavas existir morreu com ele. A filha herda. A filha herda a minha proteção. Aleandro inclinou-se ligeiramente para a frente, toda a sua linguagem corporal mudando para algo perigoso, o que significa que ela herda a minha paciência, que é consideravelmente menos generosa do que a do pai. Toque nela ou na filha dela novamente e considerarei isso um insulto pessoal. O sorriso sombrio nunca vacilou. Está a dispersar-se, Romano. Proteger todos, controlar tudo. Algumas pessoas no nosso mundo estão a começar a questionar se tem força para cumprir todas essas promessas. Então, algumas pessoas deveriam perguntar às famílias que eliminei nos últimos 5 anos. Não havia ameaça na voz de Aleandro, apenas um facto. Ou poderiam perguntar aos Barata como foi a sua expansão para Brooklyn, ou aos colombianos que pensaram que poderiam transportar produtos pelo meu território sem permissão. Pergunte a qualquer um deles como estou a me dispersar. A temperatura na sala privada pareceu cair. Lucia sentiu a violência fervilhando sob a aparência controlada de Aleandro e reconheceu que estava a testemunhar o homem que seu pai deve ter conhecido. Não a figura protetora que levava Sofia para a cama, mas o construtor de impérios que consolidou o poder através da força e do medo. Então, isto é uma questão de respeito. Gallo disse, quer que eu reconheça publicamente que a dívida de Jeppe está quitada, quero que compreenda que Lucia Key e a sua filha estão permanentemente fora dos limites, que qualquer tentativa futura de cobrar, assediar ou ameaçar as duas resultará na sua destruição imediata e total. Aleandro tirou uma pasta do casaco e deslizou-a pela mesa. É assim que essa destruição se parece. Gallo abriu a pasta.
Lúcia não conseguia ver o conteúdo, mas viu a cor desaparecer do rosto dele. Estes são os registros financeiros completos de todas as operações que você realiza. Todas as contas, todos os ativos, todas as pessoas na sua folha de pagamento, incluindo os 3 policiais, 2 juízes e um promotor federal, que complementam os seus rendimentos através da sua generosidade. O sorriso de Aleandro era mais frio do que a sua voz. Também tenho documentação das 12 pessoas que mandaste matar na última década, com provas suficientes para te colocar na prisão pelo resto da tua vida. Ou ele fez uma pausa para te tornar irrelevante no nosso mundo. Morto ou na prisão, de qualquer forma, estás acabado. Não podes, já o fiz. A única questão é o que faço com esta informação. Aleandro recostou-se, relaxando ligeiramente a postura. Se te afastares desta dívida fabricada, esquece que jus picante alguma vez existiu. Eu guardo isto arquivado. Tu continuas com as tuas pequenas operações, mantém-te fora do meu território e não teremos mais conflitos. E se não o fizeres, então ativo tudo. A tua proteção policial desaparece. As tuas operações são invadidas. Os teus bens são congelados. Todas as famílias a quem deves dinheiro recebem de repente denúncias anônimas sobre as tuas fraquezas. A voz de Alessandro baixou para aquele tom perigoso e suave. E quando estiveres completamente vulnerável, quando não tiveres mais nada para te defender, deixarei a natureza seguir o seu curso. Há muitas pessoas que gostariam de te ver morto, Dante. Eu nem precisaria sujar as mãos. Lucia prendeu a respiração. Essa era a alternativa de Aleandro à violência imediata. Um tipo diferente de destruição, mais lento, mas igualmente definitivo. Ele pesquisou, compilou provas, construiu um caso que poderia desmantelar toda a operação de Gallo sem disparar um único tiro. Era brilhante e assustador na mesma medida. Gallo olhou para a pasta por um longo momento. Então olhou para Lucia, com uma expressão calculista. Ela deve ser especial para você se dar a todo esse trabalho. Ela é família, disse Alessandro simplesmente. É tudo o que preciso, família. Gallo fechou a pasta, empurrando-a de volta pela mesa. Giuseppe era brando. Vejo que a sua filha também é, escondendo-se atrás da sua proteção em vez de lutar as suas próprias batalhas. Lucia sentiu algo estalar dentro dela. Ela ficara em silêncio durante toda a conversa, desempenhando o papel de mulher indefesa protegida por um homem poderoso. Mas ela era filha de Jeppe Key, e ele a criara para ser mais do que uma decoração. O meu pai não era fraco, disse ela com voz firme, apesar do medo que lhe percorria as veias. Ele era honrado. Pagava as suas dívidas, todas elas. Salvou a vida do senhor Romano e recusou qualquer pagamento além dos custos médicos. Construiu um negócio legítimo e criou a sua filha para ter princípios. Isso não é fraqueza. É uma força que você, aparentemente, é demasiado mesquinho para reconhecer. Gallows estreitou os olhos. Cuidado, menina. Está a insultar um homem que mandou bandidos me espancarem na frente da minha filha de 5 anos. Lucia inclinou-se para a frente, imitando a postura anterior de Alessandro. Quem cria dívidas de homens mortos e aterroriza mulheres que não podem revidar? Quer falar sobre fraqueza? Nem sequer tem coragem de enfrentar os seus alvos pessoalmente. Manda outros cometerem a sua violência enquanto se esconde atrás de rancores inventados. Lucia. A voz de Alisandore continha uma advertência, mas também outra coisa. Surpresa, talvez. Ou respeito. Não. Ela manteve o olhar fixo em Gallo. Ele precisa de ouvir isto. O meu pai valia 10 vezes mais do que você, Dante Gallo. Ele tinha honra, integridade, coragem. Você não tem nada além de medo e crueldade mesquinha. Então, sim, estou sob a proteção do senhor Romano porque sou inteligente o suficiente para aceitar ajuda quando ela é oferecida e tenho princípios suficientes para saber que dívidas inventadas por homens insignificantes não me obrigam a nada. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O rosto de Gallo ficou vermelho, as mãos cerradas sobre a mesa. Os músculos ficaram tensos, prontos para reagir. Ângelo aproximou-se ligeiramente com a mão dentro do casaco. Então, inesperadamente, Gallo riu. Filha de Giuseppe, sem dúvida. Ele abanou a cabeça, algo como diversão genuína cruzando suas feições. Ele sempre teve fogo. Vejo que ela herdou isso. Então, temos um acordo.
A voz de Aleandro havia perdido seu tom perigoso, tornando-se quase coloquial. A dívida está quitada. Lucia e Sofia estão fora de questão. Você vai embora e continua seus negócios em outro lugar. Gallo estudou os dois por um longo momento. Então, ele acenou com a cabeça. Chegamos a um acordo. Mas Romano, ele levantou-se e os seus homens levantaram-se com ele. Da próxima vez que alguém me insultar na cara, certifique-se de que vale a pena a proteção que está a lhe oferecer, porque vou deixar passar isso uma vez pela memória de Jeppe, mas não duas. Ele saiu, seguido pelos seus capangas, deixando Lucia e Alessandro sozinhos na sala privada. No momento em que a porta se fechou, as mãos de Lucia começaram a tremer. A adrenalina atrasada finalmente alcançou a imprudência da sua mente consciente. Isso foi, Aleandro começou. Estúpido, eu sei. Lucia pressionou as mãos contra a mesa para parar o tremor. Eu só não conseguia ficar sentada e deixá-lo insultar o meu pai. Deixá-lo chamar-me de fraca por aceitar ajuda. Eu ia dizer corajosa. Aleandro estendeu a mão sobre a mesa, cobrindo uma das mãos trêmulas dela com a sua. Incrivelmente estúpido, mas também corajoso. Tem ideia do quão perto esteve disso? Do quê? De ele mandar os seus homens atacarem-me em território neutro e iniciar uma guerra entre as famílias? Lucia olhou nos olhos dele. Ou ia impedir isso antes que chegasse a esse ponto? A expressão de Aleandro mudou, tornando-se quase envergonhada. Ângelo tinha 3 homens posicionados ao redor do restaurante. Se Gallo tivesse agido agressivamente, não teria conseguido chegar à porta, então nunca estive realmente em perigo. Estavas em perigo suficiente para que o meu coração parasse quando começaste a insultá-lo. Aleandro apertou ligeiramente a mão dela. Mas também estava certa sobre Jeppe, sobre honra, sobre Gallo ser um covarde que se esconde atrás dos outros. Tudo o que disseste era verdade, mas num momento extremamente inoportuno. Bem-vinda ao meu mundo. O seu sorriso foi breve, mas genuíno, onde a verdade e o timing raramente estão alinhados. Ficaram ali sentados por um momento, com as mãos ainda a tocar-se através da mesa. O peso do que acabara de acontecer pairava sobre ambos. Lucia defendera a memória do pai, mostrara a Dante Gallo que a filha de Joseph Kant não era a vítima indefesa que ele imaginava. Mas também demonstrara exatamente por que a proteção de Alessandro era necessária. Porque homens como Gallo não respeitavam coragem ou princípios. Eles respeitavam poder. E Aleandro acabara de demonstrar que tinha mais poder do que Gallo poderia superar. O que acontece agora? Perguntou Lucia. Agora vamos para casa. Vou monitorizar Gallo para garantir que ele cumpra a sua palavra. Tu e Sofia continuam na cobertura até eu ter a certeza de que a ameaça está completamente neutralizada. Aleandro soltou a mão dela, mas lentamente com relutância. E discutimos o que vem a seguir. Depois que a tua semana terminou ontem, precisamos conversar sobre o acordo de longo prazo. O acordo de longo prazo. Proteção permanente que vinha com condições permanentes. Uma vida vivida sob a vigilância de Aleandro Romano. Segura, mas não mais inteiramente sua. Mas quando saíram do restaurante e voltaram para o Souvier, enquanto Ângelo os levava de volta para a cobertura, onde Sofia provavelmente estava a aprender a fazer massa fresca com a Sra. Bianchi, Lucia percebeu que algo havia mudado. Ela não estava mais apenas a aceitar a proteção de Aleandro. Estava a começar a entender por que seu pai confiava nesse homem perigoso o suficiente para colocar o número dele no seu telemóvel como emergência. E essa compreensão era quase mais assustadora do que qualquer ameaça que Dante Gallo pudesse ter feito. 2 semanas após o encontro com Dante Gallo, Lucia estava no escritório de Aleandro, a olhar para documentos que mudariam tudo. Um fundo fiduciário. Ela leu a papelada novamente, lutando para processar os números para a educação de Sofia. Faculdade, pós-graduação, o que ela escolher. Aleandro falou de trás da sua secretária com voz objetiva. O capital está protegido. Os rendimentos são distribuídos de acordo com metas ligadas ao seu progresso acadêmico e marcos da vida. Isto é, Lúcia fez as contas na cabeça com as mãos a tremerem ligeiramente. Isto é mais dinheiro do que eu ganharei em toda a minha vida. É o que o teu pai teria desejado. Jeppe valorizava essa educação acima de quase tudo. O meu pai não teria querido que eu aceitasse caridade de... Ela parou, mas Alessandro completou o pensamento. De um criminoso,
de alguém cuja riqueza vem de operações ilegais. A sua expressão não mudou. Jep sabia exatamente quem eu era, Lucia. Ele aceitou a minha ajuda quando precisou. Isto não é diferente. Isto é completamente diferente. Isto é você tornar a minha filha dependente de si. Isto é eu garantir que a Sofia tenha oportunidades, independentemente do que acontecer a qualquer um de nós. Alessandro levantou-se, contornando a secretária para ficar de frente para ela. Se algo acontecer comigo amanhã, o fundo é irrevogável. Se decidir ir embora, voltar para a sua vida, o dinheiro ainda será dela. Não há nenhuma condição. Sempre há condições. Mas, mesmo enquanto Lucia dizia isso, ela lia a documentação com mais atenção, percebendo a verdade nas palavras dele. O fundo foi estruturado para ser completamente independente, gerido por um terceiro neutro, acessível a Sofia independentemente do relacionamento de Lucia com Alessandro. Era o tipo de presente que não trazia nenhuma expectativa de retorno, o que o tornava mais perigoso do que qualquer dívida. Por quê? Lucia perguntou. Por que fazer tudo isso? A proteção, a cobertura. Agora isso. O que você quer de mim? Alessandra ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos cinzentos estudando o rosto dela com aquela intensidade que ela já reconhecia. Seu pai salvou a minha vida. Isso criou uma dívida que nunca poderá ser totalmente paga. Mas é mais do que isso. Ele foi até a janela, olhando para o horizonte de Manhattan. Joseph era a única pessoa fora da minha família que me tratava como um ser humano, em vez de uma arma. Ele me convidava para jantares de domingo, conversava comigo sobre livros, arte e ideias que não tinham nada a ver com negócios. Ele me mostrou que a vida poderia ser mais do que poder e violência. A garganta de Lucia apertou. Ela lembrou-se daqueles jantares de domingo, lembrou-se do pai convidando vários colegas de trabalho, lembrou-se de um Alessandro mais jovem sentado à mesa, ouvindo as discussões apaixonadas de Jeppe sobre literatura italiana e arte renascentista. Ela tinha 15 anos, era desajeitada e tímida, mal notando o jovem quieto que parecia tão deslocado entre os convidados habituais do pai. Eu não sabia, disse ela suavemente. Não era para saber. Jeppe mantinha os seus mundos bem separados. Alessandro virou-se para ela, mas deu-me algo que eu não sabia que precisava. A prova de que eu podia ser mais do que a minha família exigia. Que havia honra na proteção, não apenas no poder. E agora estás a tentar retribuir isso protegendo-nos. Estou a tentar honrar a sua memória sendo o homem que ele acreditava que eu poderia ser. A voz de Aleandro ficou ligeiramente áspera. Juspe morreu acreditando que a sua filha e neta estariam seguras. Pretendo fazer com que essa crença se justifique. Lúcia pousou os documentos do fundo, com as mãos agora mais firmes. Estou aqui há 2 semanas. Sofia se adaptou, fez amizade com a senhora Bianchi, começou a chamar este lugar de lar. Observei você coordenar os seus negócios, vi como você opera. Testemunhei o respeito e o medo que você inspira em todos que trabalham para você. E estou aterrorizada. A admissão custou-lhe, mas ela forçou-se a dizê-lo. Não de si especificamente, mas do que significa ficar aqui. De criar a minha filha neste mundo, de me tornar dependente da proteção que vem da violência, de me perder no processo. Aleandro ouviu sem interromper, dando-lhe espaço para articular os medos que ela guardava desde aquela primeira noite. Mas também sou prática, continuou Lucia. Dante Gallo recuou por causa do teu poder, não dos meus princípios. Homens como ele sempre existirão. Sempre veremos pessoas como eu como alvos vulneráveis. Posso voltar para o apartamento da minha rainha, recuperar os meus empregos, fingir que nada disso aconteceu. Mas isso não me torna segura. Apenas me torna deliberadamente ignorante. Então, o que quer fazer? A pergunta feita sem pressão, sem manipulação, surpreendeu-a. Alessandra estava a oferecer-lhe uma escolha, mesmo sabendo que a sua decisão afetaria a sua capacidade de manter a promessa feita a Jeppe. Quero negociar, disse Lucia. Termos reais, limites claros. Se a Sofia e eu ficarmos aqui, se aceitarmos a sua proteção, preciso de saber exatamente o que isso significa. A expressão de Aleandro mudou. Surpresa, depois algo como orgulho. Tudo bem, diga os seus termos. Lúcia vinha pensando nisso há dias, catalogando o que ela poderia aceitar e o que não poderia. Primeiro, eu trabalho. Não vou ser uma mulher mantida, vivendo da sua caridade. Preciso de um rendimento profissional que seja meu.
Concordo. Tenho vários negócios legítimos que poderiam usar alguém com as suas habilidades. JEP ensinou-lhe contabilidade, gestão de negócios. Você seria um trunfo. Trabalhar para você não é independência. Então trabalhe noutro lugar. Eu fornecerei referências, garantirei o seu transporte seguro, mas a escolha do emprego é sua. Ele fez uma pausa razoável. Você não vai trabalhar em turnos noturnos em bairros perigosos. Lucia irritou-se com o controle implícito, mas depois reconheceu o compromisso. Tudo bem, eu escolho o emprego. Você aprova o local por questões de segurança. Segundo termo, a educação e as atividades de Sofia. Eu tomo essas decisões. Podes financiá-las através do fundo ou qualquer outro acordo que preferires. Mas eu decido onde ela vai à escola, em que atividades extracurriculares participa, como passa o seu tempo. Concordo. Com uma ressalva, mantenho o poder de veto sobre qualquer coisa que a coloque em perigo desnecessário. Define desnecessário. Em escolas públicas, em áreas com violência de gangues ativa, atividades sem supervisão, situações em que os meus inimigos poderiam usá-la contra mim. A voz de Aleandro suavizou-se. Não estou a tentar controlar a infância dela, Lucia. Estou a tentar garantir que ela tenha uma. A distinção era importante. Lucia acenou com a cabeça. Concordo. Terceiro termo. Mantemos espaços de vida separados dentro da penthouse. Não vou partilhar um quarto e a Sofia precisa de entender que não somos um casal. Ela procurou a palavra família, como tu sempre dizes, mas não uma família romântica. Algo passou pelo rosto de Aleandro. Talvez desapontamento ou compreensão. Claro, terás total privacidade na tua suíte. Não entrarei sem ser convidado. Quarto. Lucia respirou fundo, sabendo que este seria mais difícil. Se eu decidir namorar alguém, construir um relacionamento fora deste acordo, tu não interferes. A minha vida pessoal continua sendo minha. O silêncio se prolongou o suficiente para se tornar desconfortável. Quando Aleandro finalmente falou, sua voz estava cuidadosamente neutra. Estás a pedir-me para permitir que potenciais ameaças se aproximem de ti e da Sofia. Estou a pedir-te para respeitar a minha autonomia. Qualquer pessoa com quem eu namorar será avaliada por mim primeiro. Não sou estúpida, Aleandro. Sei dos riscos agora, mas também não vou viver o resto da minha vida sozinha porque é super protetor. Super protetor? Ele quase sorriu. Essa é uma palavra para isso. Qual é outra palavra realista sobre a natureza humana e os lobos que vão ver-te como uma forma de chegar até mim? Aleandro cruzou os braços, mas vou concordar com este termo com modificações. Qualquer pessoa com quem namore será submetida a uma verificação de antecedentes. Não negociável. Se tiverem ligações com os meus inimigos ou histórico de violência, reservo-me o direito de me opor. Opor-me, não proibir. Opor-me veementemente. A escolha final continua a ser tua, mas deixarei minhas preocupações claras. Era mais do que Lucia esperava. Menos do que ela queria, mas era um compromisso. Uma negociação genuína, em vez de uma imposição. Concordo. Quinto e último termo. Este acordo será revisto a cada 6 meses. Se um de nós achar que não está a funcionar, renegociaremos ou encerraremos completamente. Você quer uma estratégia de saída. Eu quero saber que estou a escolher ficar, não apenas a aceitar o inevitável. Lúcia olhou nos olhos dele. A cada 6 meses, sentamo-nos e avaliamos honestamente se isto está a funcionar para ambos. Se não estiver, descobrimos uma alternativa que ainda mantenha a Sofia e eu em segurança. Alessandro considerou isso por um longo momento, 6 meses, total transparência sobre as preocupações, negociação genuína sobre mudanças. E se não conseguirmos chegar a um acordo, então você ajuda-me a mudar-me para um lugar seguro, onde eu possa construir uma nova vida. Você não retira simplesmente a proteção e deixa-nos vulneráveis. Eu nunca faria isso. Ele parou, percebendo que ela precisava de uma promessa explícita. Eu nunca retirarei a proteção de ti ou da Sofia, independentemente do nosso acordo pessoal. Mesmo que saias, mesmo que me odeies, continuará sob a proteção da família Romano. Sempre. A palavra pairou entre eles com o peso de um voto. Não se tratava de proteção temporária dependente da cooperação dela. Era permanente, irrevogável, o tipo de promessa que Alessandro Romano não fazia levianamente. Então temos um acordo, disse Lucia.
Alessandro estendeu a mão. Ela apertou-a, sentindo o calor agora familiar da palma dele contra a sua, a força controlada que podia ser gentil quando queria. Vou pedir ao meu advogado para redigir um documento formal, disse ele. Tudo o que discutimos será juridicamente vinculativo, quando aplicável. Deve pedir ao seu próprio advogado para o rever. Não tenho advogado. Então, vou dar-lhe 3 nomes, advogados independentes, sem qualquer ligação a mim. Escolha aquele que quiser para representar os seus interesses. Alessandro soltou-lhe a mão lentamente. Isto só funciona se tiver uma defesa real, Lucia. Não quero que concorde com algo que não compreende totalmente. A consideração, o cuidado genuíno com o seu consentimento informado, quebrou algo nas defesas cuidadosamente mantidas por Lúcia. Este não era o chefe da máfia que tinha alvejado um homem na sua sala de estar. Este era o jovem que o seu pai convidava para os jantares de domingo, que precisava de alguém para lhe mostrar que podia ser mais do que uma arma. Obrigada, disse ela suavemente. Não me agradeça ainda. 6 meses vivendo no meu mundo podem mudar a sua opinião sobre tudo. Mas quando Lucia saiu do escritório dele e voltou para a suíte que agora dividia com Sofia, enquanto observava a filha praticar italiano com a senhora Bianchi e rir com alegria genuína pela primeira vez desde o ataque, ela se perguntou se 6 meses mudariam a sua opinião ou simplesmente confirmariam o que ela já estava começando a suspeitar, que a segurança não era a única razão pela qual ela tinha concordado em ficar, que em algum momento nas últimas 2 semanas, ela tinha começado a ver a Leandro Romano como mais do que apenas um amigo do pai ou seu protetor. Que a coisa mais perigosa em aceitar a proteção dele não era a violência que vinha com ela. Era a possibilidade de querer ficar mesmo depois que a ameaça tivesse passado. 3 meses depois de se mudar para a cobertura de Aleandro, Lúcia recebeu uma ligação que testaria todos os termos negociados do acordo deles. Senhora, que a voz ao telefone era profissional, desconhecida. Aqui é o consultório do Dr. Lee, Dr. Esposito. Sua filha Sofia sofreu um incidente na escola. O coração de Lucia parou. Que tipo de incidente? Ela está ferida? Ela está bem fisicamente, mas houve uma situação com os pais de outra criança. A escola está a pedir que venha imediatamente. 20 minutos depois, Lucia invadiu a academia privada onde Sofia estava matriculada. Um dos compromissos de Aleandro, uma escola que era prestigiada, mas também tinha protocolos de segurança que satisfaziam as suas preocupações. Ela encontrou Sofia sentada na sala do diretor, o seu rostinho manchado de lágrimas, mas desafiador, enquanto um casal bem vestido discutia em voz alta com o diretor. O nosso filho não precisa de se desculpar, dizia a mulher. Se Sofia não consegue lidar com algumas perguntas sobre a sua família, ela tem 5 anos, interrompeu Lucia, com voz fria. Que perguntas exatamente o seu filho estava a fazer? O casal virou-se olhando-a de cima a baixo com óbvio desdém. A expressão da mulher azedou ainda mais. A sua filha disse ao nosso filho que a família dela é protegida pela máfia, disse ela. A voz da mulher transpirava desprezo, como se qualquer pessoa que fosse má com ela tivesse de responder perante a Leandro Romano. Lucia sentiu um aperto no estômago. Olhou para Sofia, que tinha a dignidade de parecer envergonhada, mas também teimosamente orgulhosa. Mamã, o Tommy disse que éramos pobres, que não pertencíamos aqui com as crianças ricas, que nem sequer podias pagar esta escola sem... A voz de Sofia baixou para um sussurro sem caridade. A verdade atingiu-a como um golpe físico. Essas crianças, ou mais provavelmente os seus pais, estavam a discutir a situação financeira de Lucia, questionando como uma mãe solteira do Queens poderia pagar uma escola de elite em Manhattan. E Sofia, tentando defender a dignidade da mãe, recorreu à única defesa que achou que funcionaria. O nome de Alessandro. Senhora Key, a diretora começou, claramente desconfortável. Precisamos discutir o entendimento de Sofia sobre tópicos de conversa apropriados. A escola tem uma política rígida sobre o que... Lúcia manteve a voz calma, apesar da fúria que crescia em seu peito. Sobre crianças se defenderem contra o bullying. Sobre se levantar quando alguém insulta sua família. Nosso filho não estava praticando bullying, interrompeu o pai. Ele estava fazendo perguntas legítimas. E, francamente, se sua filha está associada ao crime organizado... Minha filha, disse Lucia,
pronunciando cada palavra com precisão. Está associada a um amigo da família que teve a gentileza de nos ajudar durante um momento difícil. Se o seu filho estava a fazer perguntas legítimas sobre a nossa situação financeira, talvez devesse examinar o que está a ensinar-lhe sobre classe e privilégios. O rosto da mãe ficou vermelho. Como ousa sugerir isso? Sugiro que examine por que uma criança de 5 anos sentiu a necessidade de questionar a situação econômica de outra criança. Lúcia atravessou o escritório e ajoelhou-se na frente de Sofia. Querida, o Tom me disse mais alguma coisa? Os olhos de Sofia encheram-se de lágrimas. Ele disse que pessoas pobres não pertencem à escola dele, que devemos voltar para o nosso apartamento em Queens, onde pertencemos. Entendo. Lúcia levantou-se, virando-se para a diretora. Então, a minha filha defendeu-se contra o bullying classista, referindo-se a um amigo da família, e de alguma forma é ela quem está a ser repreendida. A senhora aqui invocar ligações com a máfia não é apropriado, nem tolerar discriminação econômica entre crianças de 5 anos. Lúcia pegou na bolsa e estendeu a mão para Sofia. Vamos, querida, estamos a sair. Senhora aqui, se a senhora retirar Sofia do recinto escolar durante o dia sem expulsá-la, envie a documentação para a equipa jurídica de Alessandro Romano. Tenho a certeza de que eles ficarão fascinados em saber sobre a tolerância da sua escola ao bullying, desde que venha de famílias ricas. Ela saiu, segurando a mão de Sofia com força, ciente de que acabara de fazer uma cena que teria consequências. Mas ela não podia deixar a sua filha ser humilhada por se defender, mesmo que essa defesa envolvesse invocar a proteção de Aleandro. Estavam a meio caminho da cobertura quando o seu telefone tocou. Aleandro, ouvi dizer, disse ele sem preâmbulos. Ângelo monitora todas as comunicações relacionadas à escola de Sofia. Vocês duas estão bem? Estamos bem, mas a Sofia provavelmente será expulsa por defender a sua família. Sim, eu sei. A voz dele era calorosa, aprovadora. Ela é neta do Jeppe. Ela tem o fogo dele. Ela invocou o seu nome, Alessandro. Disse àquele rapaz que a família dela era protegida por si, e ela estava certa. Não havia hesitação na sua voz. Ela está protegida. Vocês dois estão. Se isso incomoda outros pais, é problema deles. Lúcia fechou os olhos, sentindo o peso das escolhas feitas e das consequências que ainda estavam por vir. A escola emitirá um pedido formal de desculpas até o final do dia, e a criança que intimidou Sofia será obrigada a pedir desculpas diretamente. A família também será lembrada de que as mensalidades não isentam o filho deles da decência humana básica. Aleandro fez uma pausa. Eu faço parte do conselho de administração. Isto será resolvido. Claro que ele fazia parte do conselho. Claro que ele tinha esse tipo de influência. Lucia tinha sido ingênua ao pensar que matricular Sofia numa escola de elite não acabaria por se relacionar com o poder e a influência de Aleandro. Não quero que protejas a tua filha do bullying. Tarde demais. Já está feito. A sua voz suavizou-se, Lucia. A Sofia não fez nada de errado. Ela defendeu-se a si própria e a si. Isso requer coragem, especialmente aos 5 anos de idade. Estou orgulhoso dela. As palavras simples e genuínas fizeram a garganta de Lucia apertar-se. Ela acha que agora somos família. Família de verdade, não apenas um acordo. Nós somos família. Aleandro disse isso como se fosse óbvio. Há 3 meses que está aqui. Há 3 meses que a Sofia tem estabilidade, segurança, alegria. Há 3 meses que trabalhas na fundação, um dos seus negócios legítimos, a gerir subsídios para programas de educação infantil, e provaste ser inestimável. Isto já não é temporário, Lucia. Já não é há algum tempo. Ele tinha razão. Em algum lugar entre negociar termos e lidar com a vida diária na cobertura, entre ver Alessandro ensinar a Sofia canções italianas que o avô dele lhe ensinara e ver como ele podia ser gentil com a filha dela. Lucia tinha parado de contar os dias até poder partir. Ela tinha começado a construir uma vida aqui. Tenho medo, ela admitiu, de mim, de querer isto, de depender de ti, de... Ela parou, incapaz de articular o medo mais perigoso de se importar comigo. Alessandro terminou calmamente. Eu sei, também sinto isso. A admissão pairou entre eles através da linha telefônica, aguardando com tudo o que não tinham dito em 3 meses de distância cuidadosa e limites negociados. Devemos conversar sobre isso, disse Lucia. Devemos, mas primeiro preciso de lidar com a situação da escola.
Então, esta noite, depois de a Sofia adormecer, conversaremos. Conversaremos de verdade. Ele fez uma pausa sobre o que isto se tornou. O que ambos queremos que seja. Depois de desligarem, Lucia sentou-se no banco de trás do SUV, com Sofia enrolada ao seu lado, processando as revelações do dia. A sua filha tinha reivindicado publicamente a proteção de Aleandro, tinha compreendido aos 5 anos o que Lucia tentava negar, que não estavam apenas a ficar aqui temporariamente, estavam a tornar-se parte do mundo dele, parte da sua família. Naquela noite, depois de Sofia ter sido alimentada, banhada e colocada na cama com promessas de que a escola seria melhor no dia seguinte, depois de a senhora Bianchi se ter retirado para dormir e Ângelo ter terminado a sua ronda de segurança, Lucia encontrou Alessandro no seu escritório. Ele levantou os olhos dos papéis quando ela entrou e algo na sua expressão fez o coração dela acelerar. A escola pediu desculpas, disse ele formalmente e profusamente. A família em questão foi lembrada da política de tolerância zero da escola em relação ao bullying. Sofia pode voltar amanhã, se quiser, ou podemos procurar outras opções. Ela quer voltar. Ela disse que não vai deixar Tommy vencer. Lúcia fechou a porta lá atrás de si, encostando-se nela. Ela realmente é neta de Jeppe. Ela também é sua. Tu a criaste para ter essa força. Aleandro deixou o trabalho de lado, dando-lhe toda a sua atenção. Tu querias falar sobre o que é isto, o que nós somos. Lúcia entrou na sala com o coração a bater forte. Há 3 meses, negociei os termos de um acordo temporário, segurança e proteção em troca de aceitar a tua ajuda. Mas não foi isso que aconteceu. Não, não foi. Sofia agora chama-te de tio Alessandro. Ela pergunta por ti quando te atrasas para chegar a casa. Ela pratica italiano para poder surpreender-te com novas frases. A voz de Lucia vacilou ligeiramente. Ela está ligada a ti de uma forma que me assusta, porque se isto acabar, ela perde outra figura paterna. Alisandro levantou-se, contornando a secretária para ficar de frente para ela. Eu sei. Também pensei nisso. E não tenho intenção de acabar com isto. Ele parou a alguns metros de distância, perto o suficiente para tocá-la, mas dando-lhe espaço. Lucia, há 3 meses, você entrou na minha vida porque o seu pai me fez prometer protegê-la. Mas, em algum momento desses meses, deixou de ser sobre a dívida de Jeppe. Sobre o que é agora. Sobre você. A palavra era simples, absoluta. É sobre a maneira como você defende a sua filha com a mesma lealdade feroz que Jeppe demonstrou por mim. É sobre como negociaste termos reais em vez de simplesmente aceitares os meus ditames. É sobre ver-te construir uma vida aqui enquanto mantens a tua independência. Ele aproximou-se. É sobre chegar a casa e encontrar-te a ti e a Sofia na cozinha com a senhora Bianchi, a rir por causa dos biscoitos queimados. É sobre a Sofia pedir-me para ler-lhe histórias em italiano antes de dormir. É sobre confiares-me a coisa mais preciosa do teu mundo. Lucia prendeu a respiração. Aleandro, estou a apaixonar-me por ti. Ele disse isso calmamente. Com certeza, como se tivesse tomado uma decisão e não fosse mudar de ideia. Com a tua força, os teus princípios, a tua recusa em ser controlada mesmo ao aceitar proteção, com a vida que estamos a construir juntos, a família que estamos a formar, e sei que isso complica tudo, que não fazia parte do nosso acordo, mas não vou mais mentir sobre isso. A confissão pairou entre eles, irrevogável e aterrorizante, e exatamente o que Lucia tentava não reconhecer em si mesma. Isso não deveria ter acontecido, ela sussurrou. Eu sei, eu não deveria me importar com você. Isso era apenas proteção, apenas honrar a conexão do meu pai com você. Eu sei, mas eu me importo. A admissão custou-lhe tudo. Eu me importo com você mais do que deveria, mais do que é seguro. Quando você se atrasa, eu fico preocupada. Quando vejo você com Sofia, algo no meu peito aperta. Quando você olha para mim como está olhando agora, eu esqueço todas as razões pelas quais isso é uma péssima ideia. Alessandro fechou a distância que ainda havia entre eles, suas mãos subindo para emoldurar o rosto dela com uma gentileza devastadora. Então para de pensar em razões, apenas sente. Ele beijou-a suavemente no início, questionando, dando-lhe todas as oportunidades para se afastar. Mas Lucia não se afastou. Ela inclinou-se para ele, as mãos apertando a camisa dele,
beijando-o de volta com 3 meses de desejo negado e distância cuidadosa, finalmente libertando-se. Quando finalmente se separaram, ambos a respirar com dificuldade, Aleandro descansou a testa contra a dela. Isto muda as coisas. Tudo. Lucia concordou. A nossa revisão semestral está a chegar. Devemos renegociar os termos. E se? A voz de Lucia vacilou, depois fortaleceu-se. E se, em vez de renegociar, começarmos de novo? Não como um acordo, mas como um relacionamento real, uma família real. As mãos de Alessandro ainda estavam suaves em seu rosto, os polegares acariciando suas maçãs do rosto. Tu, eu e Sofia, construindo algo permanente. É assustador. Vale a pena. Ele beijou-a novamente, mais suavemente desta vez. Jeppe ficaria feliz, acho eu, por a sua dívida ter levado a isto. Ele diria que sempre soube. Lucia sorriu contra a boca dele. Ele era impossível assim. Eles ficaram ali, no escritório de Aleandro, envolvidos um no outro, enquanto a cidade se estendia abaixo deles através das janelas do teto da Flórida. Esta não era a vida que Lucia tinha planeado. Não era a existência segura e normal que ela tentara construir após a morte do pai. Mas era real, honesta, construída em 3 meses de aprendizagem para confiar, para ceder, para ver além das aparências e enxergar o homem complicado e honrado por baixo. 6 meses depois, quando Sofia chamou a Leandro de papá pela primeira vez e ele ficou muito quieto antes de a pegar nos braços, Lucia compreendeu que algumas dívidas nunca poderiam ser pagas. Elas só podiam transformar-se em algo melhor, em família, real, permanente, família escolhida, do tipo que vale a pena proteger com tudo o que se tem, do tipo pelo qual vale a pena ficar.